paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 11, que vai nos dizer assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ele não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Em meio às impossibilidades, quando tudo parece que está perdido, o Senhor determina o milagre para a nossa história. Nós observamos aqui que Jesus, ele foi convidado para um casamento. Jesus estava presente juntamente com seus discípulos, mas isso não isentou do vinho da festa a acabar e do casamento estar prestes a viver uma vergonha. Não é porque, irmãos, Jesus está na nossa vida que tudo vai correr perfeitamente, humanamente falando, bem. Muitas vezes o cenário vai ficar improvável, vai ficar impossível para que a gente possa viver a manifestação do poder de Deus na nossa história. Jesus tinha algo sobrenatural para fazer neste casamento. E o Senhor disse para você hoje: eu tenho algo sobrenatural para fazer na sua história. É por isso que eu tenho permitido algumas portas se fecharem. É por isso que eu tenho permitido algumas situações contrárias. É por isso que eu tenho permitido muitas coisas que você não está entendendo. Tudo isso é para que o meu nome seja glorificado na sua história. Jesus estava neste casamento quando o vinho da festa acaba e Maria, ela falou com Jesus: eles não têm mais vinho. Maria agiu de maneira sábia, levando até Jesus a impossibilidade, levando até Jesus aquilo que eles precisavam que ele viesse a agir. Pare de ficar falando que Deus sabe do que você precisa. Jesus sabe do que eu preciso, eu não preciso pedir. Quem te disse isso? Você precisa sim apresentar o problema. Jesus, irmãos, ele sabia com certeza que o vinho da festa tinha acabado. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a revelação. Ele estava ali presente e ele sabia o que aconteceria ali, mas Maria precisou dizer para ele, para que ele viesse a agir. Se você quer ver o agir de Deus, abra sua boca e conte para ele o que acabou na sua vida. Conte para ele onde você precisa de uma visita. Conte para ele aonde você precisa de um milagre. Declare comigo: eu vou contar para Deus aonde eu preciso de um milagre, e vai ter resposta. Eu vou contar para Deus aonde eu preciso de um milagre e vai ter resposta. Maria deixou bem claro: eles não têm mais vinho. E a palavra de Jesus, irmãos, humanamente falando, não foi positiva para Maria. Não foi: Maria, eu vou fazer milagre. Não. Primeiramente, Maria recebeu um não. E às vezes nós vamos orar, irmãos, vamos falar para Deus, vamos contar para o Senhor a nossa necessidade, e a porta não vai abrir de primeira, não. E a resposta não vai chegar logo, não. Mas nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Maria, ela foi perseverante quando Jesus disse para ela, versículo 4: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus deixou bem claro aqui que não era chegado a hora dele ainda.
Maria poderia ter cruzado os braços, ter se chateado, não é verdade? Ter desistido, ter murmurado. Mas Maria foi perseverante, acreditando que Jesus mudaria aquela história, aquele cenário, que a vergonha não entraria naquele casamento. Você tem que acreditar que Jesus vai fazer milagres na sua vida. Você tem que acreditar que Jesus vai fazer o impossível acontecer na sua história, mesmo que humanamente falando tudo, rasto, candaraia, pareça contrário. Declare comigo, mesmo que tudo pareça contrário, eu vou acreditar que haverá milagres. Mesmo que tudo pareça contrário, eu vou acreditar que haverá milagres. Maria disse aos serventes, fazei tudo como ele vos disser. Ou seja, eu acredito que ele vai dar uma instrução para vocês. E a instrução que ele vai dar, vocês não têm que questionar, vocês têm que obedecer. Por quê? Porque as instruções de Jesus, Maria sabia, eram para ser feitas e não para serem questionadas. Tem muita gente que não vive milagre porque fica buscando entender tudo. Por quê? E Deus está dizendo, para de querer entender milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Maria sabia disso. Fazei tudo o que ele vos disser. Não queira entender. Vai parecer ser loucura no início, mas saiba que o resultado será milagre. Maria acreditava que o milagre aconteceria. Maria tinha perseverança. Maria não era do tipo que no primeiro não desistia, mas Maria tinha convicção. Ele pode, ele quer, ele faz na forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele é o dono do milagre. Irmãos, quando nós acreditamos que Jesus é o dono do milagre, o milagre acontece na nossa vida. Tem muita gente que perdeu a fé, a esperança. Por quê? Porque a porta ainda não abriu, porque orou e ainda não aconteceu o milagre. Mas Maria que nos ensina, a perseverança é necessária. Nem sempre a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer na nossa hora, quando a gente pede, porque nós queremos as coisas instantaneamente. Só que com Jesus não funciona dessa forma. Com Jesus é no tempo dele, no momento dele, mas ele, irmãos, não deixa frustrada aqueles que colocam a confiança nele. No tempo dele o milagre acontece. A Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, que Jesus, ele deu uma ordem para que as talhas fossem cheias de água. E os serventes fizeram exatamente como Maria disse. Eles não questionaram, eles não quiseram entender. Declare comigo, eu não vou querer entender o milagre que Jesus vai fazer na minha vida. Eu não vou querer entender o milagre que Jesus vai fazer na minha vida. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã, milagre se vive. Milagre não é para ser compreendido. Jesus deu a ordem para que as talhas fossem cheias de água e eles encheram totalmente, acreditando que ia acontecer algo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus deu uma ordem, que eles tirassem e levassem até o mestre-sala. E eles o fizeram. Então eu vejo aqui o quê? Uma obediência em fazer prontamente o que Jesus falou, como Maria havia ordenado. Seja alguém pronto e pronta a obedecer às ordens do Senhor, mesmo que você não entenda. Se você quer ter milagres, se você quer ver resultados, você precisa ter a prontidão e a certeza, a convicção de que Jesus vai fazer algo acontecer, como Maria tinha e como os serventes também tiveram aqui. Porque tem momentos, irmãos, que as palavras de Jesus vão soar como loucura. Tem momentos que, humanamente falando, nós vamos olhar para as circunstâncias, arabacandarás, turibiandaraia, e não vamos entender a palavra de Jesus, não vamos entender a ordem dele, mas o que nós temos que fazer é o quê? Viver. Viver o que ele está ordenando, porque certamente o milagre acontecerá. Os serventes não questionaram, mas fizeram como Jesus mandou. E a Bíblia diz que o mestre Saulo, ele provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde viera. Se bem que os serventes sabiam que haviam tirado a água. Ou seja, o mestre Sala não sabia, mas os serventes sabiam, ficaram em silêncio. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o mestre Sala chamou o noivo e disse que todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o melhor vinho ficou para o final. O melhor vinho aconteceu quando a vergonha parecia que ia entrar naquele casamento. É quando a vergonha parece que vai entrar. É quando olhamos para as circunstâncias e começamos a nos questionar se Jesus está comigo, se Jesus me escolheu, se Jesus disse que é na minha vida, por que a porta não abriu, por que a vergonha está querendo entrar. Nestes momentos nós somos provados. Você observa aqui, irmãos, que estava acontecendo uma prova.
Jesus era o convidado, mas o vinho da festa havia acabado. Maria poderia muito bem ali, irmãos, não ir atrás de Jesus e deixar a vergonha entrar. Nós temos a opção, irmãos, de deixarmos a vergonha entrar, nos conformando, cruzando os nossos braços, ou fazermos a nossa parte, colocarmos diante de Jesus a nossa necessidade, acreditando que o impossível é o cenário perfeito para que o milagre aconteça. Maria, ela acreditou, o cenário pode ser impossível, mas Jesus pode fazer algo acontecer. Jesus pode fazer com que a vergonha bata em retirada. E o mesmo Jesus que fez conforme o que Maria pediu, é o mesmo Jesus que faz até os dias de hoje na minha e na sua vida, se nós crermos que Ele pode fazer sem duvidar. A fé é o firme fundamento das coisas, irmãos, que a gente crê, não daquilo que a gente vê. Você precisa acreditar, você precisa ter fé. Você não é movido por aquilo que você contempla. Maria não foi movida por aquilo que ela estava contemplando, porque humanamente falando, irmãos, parecia que este casamento estava fadado à vergonha. Mas ela entendeu, aqui tem alguém que pode fazer o extraordinário acontecer. E porque Maria creu e se posicionou, o milagre aconteceu de maneira sobrenatural. Se você crê, se você se posicionar, a sua situação será transformada e o final será melhor do que o começo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão pensando que já foram felizes. Tem muitas pessoas que estão pensando que no passado já tiveram alegria. Deus está dizendo, eu tenho algo melhor reservado para a sua vida se você se posicionar. Não pense você que Jesus, seu convidado na sua vida, Jesus está presente na sua história, o Espírito Santo está com você, Deus está contigo, vai te isentar da vergonha de cercar querendo entrar. Mas tudo pode mudar através do seu posicionamento. Jesus era convidado neste casamento, mas mesmo assim a vergonha quis entrar. Mas o posicionamento de Maria mudou tudo. É o seu posicionamento que muda tudo. É o seu posicionamento que te faz viver milagres. É o seu posicionamento que te faz viver o sobrenatural e ter o melhor vinho. Quando tudo parece perdido, o Senhor prepara o melhor. Quando a gente pensa que é o final, o Senhor já preparou um novo começo para a nossa história. Eu quero lhe dizer uma coisa. Assim como o melhor vinho foi apresentado aqui, segundo o mestre Sala, Deus tem o melhor vinho para você. Deus tem a melhor alegria. Deus tem tempos que você nunca imaginou viver. Se um dia você já pensou que foi feliz, se um dia você já pensou que na sua vida houve uma boa alegria, um bom vinho na sua história, você não sabe a alegria, o melhor vinho que o Senhor já reservou para a sua vida. Ele vai surpreender o seu coração, mas se posicione. Declare comigo, eu vou me posicionar porque eu creio que Jesus tem uma alegria maior para a minha história. Eu vou me posicionar porque eu creio que Jesus tem uma alegria maior para a minha história. Aqui nós vemos Jesus dando início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória e seus discípulos crendo nele. Aqui nós vemos a manifestação do poder de Jesus de maneira extraordinária através desse milagre. Jesus, ele vai se manifestar na sua história através de milagres, será de maneira extraordinária. Não somente você, mas todos os que te cercam acreditarão no milagre de Jesus. A Bíblia diz que os seus discípulos creram nele. Não somente Maria, não somente os serventes, mas os discípulos também acreditaram. Todos os que te cercam vão acreditar que o Senhor escolheu a sua história para milagres, que Jesus é real, que Ele faz o impossível acontecer, porque esse Jesus aqui, irmãos, que fez a água se transformar em vinho, é o Jesus que pode transformar a sua história, é o Jesus que pode transformar o seu casamento, é o Jesus que pode transformar o seu ministério, a sua saúde, as suas finanças, é o Jesus que pode fazer o impossível acontecer e da vitória. Se Maria cruza os braços, se Maria murmura, se Maria não vai até Jesus com perseverança, irmãos, este casamento aqui viveria uma grande vergonha. Se você não se posiciona, a sua história tem uma grande vergonha. Se você não se posiciona, a vergonha entra e realmente se torna pública. Mas se você se posiciona, tudo muda, porque um posicionamento muda tudo, irmãos. Uma pessoa que tem fé, ela pode transformar todo um cenário através da fé dela. E é através da sua fé que este casamento será restaurado. É através da sua fé que essa alegria grande e extraordinária vai chegar para a sua vida. A sua fé vai fazer com que tudo venha mudar. Não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. No primeiro não, Maria, ela não desistiu, mas ela perseverou. Ela disse, não queiram entender. Ele vai fazer algo acontecer. Vocês não questionam, só obedecem. Os serventes escutam Maria.
obedece a ordem de Jesus e vem o milagre acontecendo. Se você ouvir e obedecer, abacandaraia, você colherá os melhores resultados. Se você ouvir e obedecer, você vai ver Deus trabalhando de maneira sobrenatural e surpreendendo o seu coração. Se você ouvir e obedecer, você vai ver o melhor vinho sendo colocado diante de você, aonde parecia ser o final. Declare comigo: aonde parece ser o final, Deus tem o melhor para me entregar. Aonde parece ser o final, Deus tem o melhor para me entregar. Parecia que era o fim, parecia que era vergonha, mas o melhor vinho já estava preparado. O Senhor já preparou o milagre. Só creia, só obedeça, só persevere, porque o restante quem vai fazer por sua vida é o nosso Deus. E tenha certeza de uma coisa: Deus surpreenderá o seu coração. Ele vai te fazer viver o sobrenatural, porque o nosso Deus, ele não mudou, irmãos, e ele não permitirá a vergonha entrar na sua história como ela queria entrar e fazer morada na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco, nos mostrando que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está presente na nossa vida, não vai nos isentar, Pai amado, de dores, de sofrimentos, mas o Senhor tem algo reservado dentro da dor, do sofrimento, da vergonha, Pai. Oh, Senhor, muitos obstáculos, muitas adversidades, muitas vezes nos cercam para que o Teu nome seja glorificado, que possamos acreditar, que possamos ter a certeza e a convicção que o Senhor é Deus de milagre, como Maria. Maria não desistiu, mas ela levou até o Senhor a necessidade e acreditou que o Senhor poderia fazer milagres, que o teu filho, que a tua filha acredite que o Senhor pode e quer fazer milagres, e o teu nome será glorificado. Faz o sobrenatural acontecer, Pai. Faz o extraordinário acontecer, Senhor, como o Senhor fez aqui nas bodas de Caná da Galileia, quando o Senhor deu princípio aos teus sinais. Eu te peço agora, manifesta a tua glória, para que os teus filhos possam crer, para que aqueles que cercam a eles possam acreditar, assim como os discípulos acreditaram, que os teus filhos, Pai, tenham um testemunho para contar, tenham milagres na vida deles, para que todos os que os cercam vejam que tu és um Deus perfeito, fiel, que faz milagres acontecer, porque tu não mudaste, Senhor. O Senhor continua pegando aquilo que parece que é o fim e fazendo um novo começo acontecer. Pegando aquilo, Pai, que parece ser um fracasso e fazendo ser milagres para os teus filhos contarem. Deus, eu creio que o melhor vinho já está reservado. Quando o teu filho está aí pensando que é o final, o Senhor já reservou um tempo diferente. E eu creio, Pai amado, que o final das coisas será melhor do que o início. Como o melhor vinho foi colocado aqui no final da festa, eu creio que o melhor está reservado, Pai, nessa situação que os teus filhos pensam que é o fim. Deus, eu te peço que o Senhor surpreenda os teus filhos como o Senhor surpreendeu este noivo. Como o Senhor deixou, Pai amado, uma alegria grande neste casamento, que o Senhor deixe alegria no coração, na vida, na história dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus,
de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como este casamento não terminou na vergonha, Deus diz para você, sua história não vai terminar na vergonha. Eu sei que muitas vezes o que nos cerca é contrário, para tentar dizer que a nossa história vai terminar na vergonha, para tentar dizer que não vale a pena Jesus está na nossa vida, porque aqui nós olhamos, irmãos, que tudo era contrário, mesmo Jesus sendo convidado. Muitas vezes tudo vai parecer ser contrário na nossa história e o inimigo vai querer lançar na nossa mente que não vale a pena Jesus está na nossa vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa, vale sim a pena. Jesus já preparou o milagre para você. Jesus já reservou o extraordinário. Você vai ter testemunho sim para contar. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. E quando você pensa que é o fim, Deus prepara o melhor para a sua vida da mesma forma que Jesus. Ele surpreendeu ao noivo. Ele surpreendeu a todos que estavam ali presentes com o melhor vinho. Assim o Senhor também fará na sua vida. Ele vai surpreender a você e a todos os que te cercam, pois o melhor de Deus está chegando para a sua vida. Tem alegria, tem sobrenatural, tem milagre, tem testemunho chegando para sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.